Bom, então vamos lá. Toda empresa necessita de um CRM, tá? Toda empresa necessita de um departamento comercial bem estruturado. Se a empresa ela não tem um departamento comercial bem estruturado, ela pode ter os melhores produtos, mas ela não vai ter uma boa receita, tá? Então, o que é que tem aqui nessa documentação aqui dentro do ClickUp, por exemplo? Todos os departamentos aqui, cada um deles, você tem aqui, por exemplo, a documentação, como é que funciona referente ao que está aqui, tá? Então, eu tenho a documentação do comercial, eu tenho a documentação do administrativo, dos produtos, do setor de marketing aqui, né, do departamento de marketing, eu tenho um departamento de projetos, entre outros, que também podem ser criados, tá? Mas o principal para qualquer empresa é o departamento comercial, tá? Dentro de uns processos, o departamento comercial é o que se adapta mais a qualquer tipo de empresa, seja ela uma empresa de marketing, seja ela uma empresa de vendas de produtos físicos ou não, tá? O departamento de marketing vai sempre se adaptar a qualquer tipo de empresa. Então, nessa documentação do departamento de marketing aqui, tá? Nós temos toda a estruturação de CRM e toda a estruturação também de sucesso do cliente, tá certo? Então, a gente vai iniciar aqui com a parte de CRM. Eu vou estar explicando tudo que tem aqui e depois a gente parte para essa parte aqui, beleza? Então, aqui, dentro da estruturação geral do espaço comercial, nós vamos ter as seguintes pastas. A primeira pasta, que é a pasta de CRM, tá? E a segunda pasta, que é a pasta do sucesso do cliente. Cada uma tem as suas funções e cada um tem os seus processos. Aqui dentro da pasta de CRM, é onde a gente vai ter as listas de leads, onde a gente vai ter as listas de negócios, contato e de conta. Na pasta de sucesso do cliente, nós vamos ter o onboard, a lista de onboard, a lista de atendimento, a lista de suporte ao cliente e dos feedbacks de cada projeto que foi feito, certo? Ou de cada produto que foi vendido. Como eu falei para vocês, só se adapta em relação aos nomes, mas o comercial é sempre o mesmo, beleza? E aqui embaixo eu tenho todo o detalhamento de cada seção. Então, dentro da pasta de CRM, aqui na lista de leads, né, a descrição é o seguinte: essa lista é onde os leads são inicialmente capturados, seja através de prospecção fria ou através de reunião de consultoria gratuita, por exemplo, de uma prospecção inbound, né, prospecção ali de anúncios, entre outras coisas. Ele vai sempre iniciar na parte de leads, seja eles capturados fria, né, você colocou ali e tudo mais, ou não, tá certo? Qual o fluxo, então, aqui dessa fase? Fase de qualificação. Leads passam por uma entrevista para avaliar se se encaixa no perfil do cliente ideal. Ou seja, vai chegar muitas das vezes muito leads que estão simplesmente querendo ali simplesmente vamos dizer, então, são muito, não estão querendo realmente, não faz parte para comprar o seu produto. São clientes que simplesmente são, caraca, tá fugindo da minha língua agora essa palavra. Eles são ali pessoas que estão somente fazendo um tipo de pesquisa, pesquisando preço, valor, tá? Ele não simplesmente pode ser que ele não se encaixe dentro do valor que você quer oferecer para ele. Então, essa parte de lead aqui é muito importante você filtrar, tá? Se qualificado, então, são movidos para a lista de negócio, ou seja, ele só vem para a parte de negociação quando esse lead ele é qualificado. Se ele não é qualificado, não tem por que eu simplesmente enviar para ele para o close, ou seja, não tem por que eu enviar para ele para o vendedor. Eu tenho que enviar para o vendedor somente aqueles leads que estão aptos à negociação, que estão aptos à venda. Então, eu vou estar tirando muita fluxo de leads que não estão aqui na parte de vendas e vou estar filtrando aqui eles na parte de leads, beleza? Se qualificados, são movidos para a lista de negócios, tá certo? E na lista de negócios, o que a gente tem? Nessa lista ocorre o processo de negociação e então é nessa parte aqui aonde o closer ele vai estar realmente, tá? Ele vai estar realmente ali focado nos leads que estão em negociação. Pode ser que o closer também ele esteja aqui na parte de qualificação, tá? Pode ser que você não tenha ali um SDR, por exemplo. Mas se ele faz na parte de qualificação, ele tem que passar por esse processo de qualificação de lead
e ele tem que transformar esse lead, se esse lead for qualificado, para uma negociação, tá certo? O fluxo aqui, quando o lead é qualificado, ele é movido para essa lista para iniciar a negociação. Automaticamente é criado um registro nas listas, contato e conta. Ou seja, quando o lead ele é qualificado aqui, e ele vem para negociação aqui é criado o produto que está sendo negociado com ele, certo? Se você, por exemplo, vende um produto ali físico, então esse lead, o João, aqui, ele passou pela qualificação, ele quer comprar esse produto, porque esse produto, por exemplo, um produto de R$ 5.000, tá? Ali. Então ele veio para a parte de negociação do produto X aqui. Automaticamente já é criado um registro aqui em contas e contatos. Ou seja, o contato, a conta aqui, ela é só criada quando ele sai de lead e ele vem para uma segunda etapa do processo ainda de venda, que é na parte realmente de venda. Então, ele é criada a conta dele aqui e também é criado o contato aqui, tá? Então, aqui no contato, por exemplo, aqui, ó, na parte de contato, contém todos os contatos, incluindo aqueles que ainda estão em negociação. Ou seja, se está em negociação aqui, ele é um contato. Mas isso não quer dizer que ele é um cliente ainda, mas ele já é um contato, tá? A mesma coisa acontece em relação à conta. Então, o status aqui do contato, assim que ele é criado aqui o registro em contato, ele vem para um novo contato. Quando o lead é movido para negócio, ele aparece aqui como um novo contato. Contato ativo após a venda, ou seja, ele passa a ser um contato, então, ativo quando você vende esse negócio pela primeira vez para essa conta aqui, que é a conta desse lead. Tá certo? Então, aqui, após a venda, o status pode ser atualizado. Você pode sempre atualizar esse tipo de contato. Na lista de contas, nós vamos ter aqui, então, o gerenciamento de todos os negócios associados a ela. Ou seja, se, por exemplo, o João, ele era um lead, agora ele passou pela fase de qualificação, agora ele virou uma conta que ele tem um negócio aqui. Vamos supor, então, que ele tem ali, está comprando, sei lá, uma moto, um carro, né? Então, o João, ele veio para cá, ele agora tem a conta dele aqui, está em negociação de um carro novo aqui para ele. Ou de uma moto, por exemplo. Vou colocar um produto físico que é até melhor para vocês entenderem. Ou de uma moto, tá? Essa conta que está aqui, ela também tem um contato. Todos esses aqui estão associados. O negócio está associado à conta, o negócio está associado ao contato, certo? A parte de leads é só a primeira, o início do funil ali, certo? Então, primeiro qualifica, depois ele vira uma conta que ele tem um negócio e esse negócio está sendo negociado aqui, que ele tem um contato também. Esse contato está sendo negociado no negócio aqui. Então, essas listas aqui, elas estão relacionadas entre si, tá certo? Quando ele vem de negócios e ele já cria aqui, por exemplo, ele já faz aqui, ó, um registro na lista de contas, tá? O que acontece? Ele vai vir aqui com o estado de prospecto. Ele ainda não é um cliente, ele é um prospecto, porque a negociação está sendo feita aqui, mas ele é um prospecto, né? Então, a gente tem os status referente a que situação está acontecendo aqui na negociação, tá certo? Quando o lead ainda está em negociação, então ele é um prospecto. Após o lead, né, que ele é ganho realmente, que você vendeu para ele a primeira vez ali, então após isso ele vira um cliente, ou seja, após a conclusão da venda. Que venda? Da primeira venda. Então ele vira um cliente agora aqui, certo? Então tem todo um processo. Então a gente tem duas etapas de processo de leads. A primeira entrada do lead, que é o primeiro contato, que a gente passa por uma qualificação desse lead. A segunda etapa do lead ainda, só que ele já virou uma conta, ou seja, ele subiu um nível a mais aqui, tá? Então ele já veio para a negociação, já veio para os vendedores aqui. Ele subiu o nível. Ele é uma conta agora, ele é um contato, só que essa conta e contato estão esperando alguma coisa acontecer aqui para que essa conta vire uma conta ativa, que automaticamente vira um cliente, esse contato vire um contato ativo. Que esse contato aqui, ele pode simplesmente indicar outro lead amigo dele ou uma empresa relacionada ao que ele faz, para que venha novamente aqui, ó. Então, por exemplo, o João, né, entrou como João aqui, que ele está atrás de um carro. Ele quer um carro novo. Passou pela parte de qualificação, então ele virou uma conta. Essa conta tem a negociação do carro aqui, tá? Ele também virou um contato aqui. Essa conta está ainda em prospecto, tá? Ó, está aí na fase ainda de prospecto, aqui, ó.
Prospecto, tá? Esse contato ainda é um novo contato, ainda não é um contatativo, tá? Mas a negociação está sendo feita aqui. Foi ganho. Então, o João comprou o carro, por exemplo. Então, aqui na fase da conta aqui, agora, de prospecto vira cliente, cliente ativo. E esse negócio que está relacionado a essa negociação do primeiro carro que essa pessoa comprou, por exemplo, aqui, foi ganho em negócios. Está relacionado com a conta. Ou seja, essa conta agora aqui tem um negócio ganho. Se a partir do momento que o João, por exemplo, ele quer agora comprar uma moto ou quer comprar alguma coisa a mais ali, né, algum acessório, outro mais, essa conta aqui é criada um novo negócio. Então essa conta já tem um negócio que foi ganho anteriormente, que foi o carro, certo? Agora essa conta aqui, ela está em negociação de um novo acessório, de uma moto agora que ele quer. Entendeu? Só que é um cliente. Essa conta agora não está mais como prospecto, ele é um cliente. Só que esse cliente agora tem uma outra negociação. Esse contato aqui não é mais um novo contato, esse contato é um contato ativo, porque ele já comprou, então essa conta já tem um negócio ganho e agora ele tem outro negócio que está em negociação. Entende? Então, no final das contas, a conta aqui vai gerenciar todas as negociações desse cliente e você vai ter toda a documentação do que está acontecendo com ele com o tempo. Então, você pode ver o que foi feito no ano passado com essa pessoa. Foi isso. O que a gente pode melhorar para a gente vender novamente para essa pessoa? Então, é isso. Então, a gente tem todo o histórico para esse cliente que tem a conta dele aqui. Beleza? Então, aqui a gente vai ter a integração entre o relacionamento entre as listas. Então, aqui, ó, negócios relacionado com contato e com conta. Quando a gente move um lead, né, para negócio, automaticamente ele faz o registro aqui em conta e em contato, certo? Quando ele faz esse registro em conta e em contato, é porque ele tem aqui uma negociação. Então, essa negociação, a gente pode relacionar essa negociação a essa conta e a esse contato, tá certo? A essa conta e esse contato. Então, aqui, ó, mantém controle de todos os negócios em negociação associado a cada conta, tá? Então, esse cliente aqui, ele pode ter 5 negociações aqui. Você vai sempre saber que ele tem. Olha, o João agora ele tem 2 negociações que já foram ganhas. Ele tem um carro e uma moto aqui, por exemplo. Agora ele está em outra negociação de, por exemplo, ali de um suporte a alguma coisa, tá? Então ele tem outra negociação aqui dentro também. Então, mantém a conta, sempre vai manter o gerenciamento de todas as negociações que tem aqui e todo o controle do relacionamento com o cliente. Aí a gente vem para a segunda fase, depois que é ganho o cliente, que é o quê? Que é o onboard, tá? O onboard é o quê? O onboard é simplesmente a entrada de um novo cliente em qualquer tipo de empresa, tá? Isso vai depender muito em relação a como você faz o seu processo de entrada hoje. Mas o onboard é sempre a mesma coisa. Foi ganho a primeira vez, então ele tem um onboard. Foi ganho a segunda vez, não necessariamente ele precisa ter um onboard. Ele precisa ter a entrada de um novo, por exemplo, administrativo e tudo mais. Mas a primeira vez que o João, por exemplo, ele tem a conta dele, que ele ganhou, que ele comprou o negócio aqui, automaticamente o João precisa passar por essa etapa de onboard aqui, tá? Então, onboard é o quê? Ó, processo de integração para novos clientes. Qual o fluxo do onboard? Quando o negócio é vendido, é criada uma tarefa de onboard, de integração de novo cliente. Nessa integração, o que a gente vai ter? Então, cada empresa tem o seu processo de onboard, mas ele necessita fazer. Então, se ele foi ganho a primeira vez, é necessário ele passar para o processo de onboard. Como seria, então, em relação a carros, por exemplo, que a gente está falando aqui, né? O João comprou o carro, né? A conta dele está aqui, está dentro do CRM aqui, ó, os vendedores têm acesso aqui, tá? Então, ele foi ganho aqui. Ele passa para uma próxima etapa, que é o onboard dele. Esse onboard seria o quê? Poderia ser em relação à documentação, poderia ser em relação ao registro de alguma coisa, de assinatura de contrato, ou isso e outro, tá entendendo? Então, um onboard é isso. Que depois esse onboard vem para onde? Vem para a parte administrativa, do financeiro, por exemplo, das receitas aqui, tá? Da parte contábil, entre outros. Mas eu vou explicar somente a parte comercial, depois a gente volta de novo para a parte administrativa, que é outro ponto, beleza? Então, o onboard é a entrada do cliente. Quando esse cliente ele já entra ali, nós já temos esse cliente na nossa carteira ali, tá? Então, o João aqui, ele já está dentro do processo aqui de contato, ó. Tá vendo? Então, ele já tem aqui um negócio aqui ganho,
2 negócios, 3 negócios ganham. E agora ele vem para a parte aqui de atendimento, por exemplo, de acessos aqui e briefing, por exemplo. Isso aqui serve também até para relação à documentação, tá? Então aqui, por exemplo, quando ele vem para a parte de onboard, onde é que vai ter todas as documentações, por exemplo, do carro dessa pessoa que ele precisa, para que eu tenha sempre isso ali em mão, sempre que necessitar. Pode ser que ele esteja aqui, ó, acessos e briefing, tá certo? Que tem todo o processo de onboard aqui. Eu já vou mostrar para você como é esse processo de onboard. Então aqui, depois a gente vai ter aqui, ó, a parte de atendimento. Gerencia todas as atividades de atendimento ao cliente. Ou seja, ele já é um cliente, ele não é mais um lead, ele já é um cliente. Então, qualquer interação ou atividade de atendimento é registrado aqui em atendimento. Beleza? Depois a gente tem aqui, ó, o suporte ao cliente. Como é que eu iria gerenciar isso aqui? Ó? Gerencia solicitações de ticket de suporte. Simples assim. Registra problemas e solicitações de suporte dos clientes, garantindo um acompanhamento adequado. É nessa parte aqui de pós-venda que a gente ganha nova venda, tá? Então, essa parte de pós-venda que está aqui, eu coloco como sucesso do cliente, que é o pós-venda, que foi realizada a primeira venda, aqui eu tenho um pós-venda de cuidar, para que eu possa trazer de novo essa conta para uma nova negociação, essa parte é muito importante. Então, o registrar os problemas em relação ao que o cliente está e tudo mais é muito importante. E tem outra lista aqui que é de feedback de projetos. Coleta os feedbacks dos clientes referente ao produto que você vendeu, referente ao atendimento que você deu, que os seus funcionários deram, né? Que o seu vendedor deu, como é que isso acontece, como é que isso aconteceu, tá? Após a conclusão do projeto, coloca o nome projeto como também o nome de produto vendido, tá? Pode colocar assim, não tem problema nenhum. Coleta o registro de feedback para a melhoria contínua. Então, essa melhoria contínua vai depender do feedback. Só que você percebeu que antes de ter esse feedback, nós tivemos todo um processo aqui, tá certo? Então, por exemplo, aqui, o onboard. Vou colocar no onboard para você ver aqui, ó. Eu tenho esse onboard aqui, que foi o último onboard que fez, que foi com a Rita Lopes. O que aconteceu? Quando ela foi ganha aqui em negócios, tá? E eu tenho uma conta dela aqui, que foi ganho, ela passou para a segunda fase, que é a entrada dela. Então, nessa entrada dela aqui, por exemplo, ó, tem todas as coisas referentes ao que ela tem aqui, tá vendo? Reunião de alinhamento e tudo mais. E aqui dentro eu tenho o quê? Eu tive a primeira reunião, que foi a reunião de kickoff, tá? Isso aqui em relação à agência, tá? Você nem precisa entender muito sobre isso aqui, mas é a reunião onde eu vou coletar algumas informações ali, tá certo? Algumas informações de contato, ó, tá vendo? Ó, de outras coisas aqui referente a ela. Aqui eu vou ter relacionado aqui algumas coisas, por exemplo, ó, tarefas relacionadas. Então, por exemplo, aqui, ó, acesso a solicitações, teve a primeira reunião de alinhamento, né? A gente teve também depois aqui outro tipo aqui de planejamento, por exemplo, aqui, ó, de acesso a solicitações, tivemos isso aqui. Reunião de kickoff, tivemos essa primeira reunião aqui, tá vendo? A apresentação do projeto. Depois que a gente criou o projeto, estou falando de marketing, tá? Mas você pode sempre pensar como é que você pode fazer o atendimento referente à entrada do seu cliente após a venda, tá? Então, a gente teve reuniões. Então, onde é que ficou registrada essas reuniões aqui, ó? Atendimento, olha só. Quando eu venho para cá para atendimento, por exemplo, tá aqui, ó. Rita Lopes, Rita Lopes, Rita Lopes, tá? E eu tive a primeira reunião de alinhamento, eu tive a segunda reunião de alinhamento e eu tive a terceira reunião de alinhamento, tá? Aqui abaixo vai ter mais reuniões com o passar do tempo referente ao projeto que está sendo executado aqui, tá? Então ela tem um projeto aqui, por exemplo, de escopo do projeto aqui, ó, que é toda uma estruturação, ou seja, é tudo isso aqui que que eu estou mostrando para vocês, é o projeto que ela está fazendo conosco, tá? Que é CRM, estruturação de toda a empresa dela. Então você percebe que todo o atendimento referente, depois que o cliente entra, a gente tem todo um registro. E esse registro aqui, ele está associado a qual conta no final das contas aqui, né? Ele está associado à conta da Rita, tá? Se eu clico aqui, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar em algum cliente aqui, por exemplo. Deixa eu colocar algum cliente, ó, por exemplo, colocar nesse cliente recorrente aqui, que é o Instituto, né, Fish. Esse Instituto do Fish é exatamente quem? Pertence a quem? Pertence a Rita. Aqui eu tenho um documento vinculado. Esse documento é o quê? É o documento do projeto da Rita. Entende? Então eu tenho todas as coisas aqui na gestão do cliente aqui, tá vendo? Ó, em contas, ó. Quando eu volto para contas aqui,
eu tenho todos os clientes aqui associados às contas aqui, ó. Por exemplo, desentupidora aqui, ó. Esse cliente desentupidora. Aqui eu vou ter aqui o contato dela aqui, tá vendo, ó? Aqui também eu posso associar esse cliente, por exemplo, ó, aqui em um novo local. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, as negociações. Que tipo de negociações eu vou ter referente à desentupidora Itapoca? Então, já foi ganho aqui para a desentupidora, ó, desentupidora. Aqui, ó. A desentupidora tem com a gente uma hospedagem bronze, mais o Google Meu Negócio, ele tem uma criação de perfil do Google e ele tem um site institucional. Então, ela tem 3 negócios com a gente. Então, se eu colocar aqui, ó, coloquei o primeiro negócio dela, eu posso adicionar mais outro negócio aqui, ó, desentupidora, aqui, ó. Ele vai estar me mostrando aqui todas as negociações, a criação do perfil do Google, certo? Eu posso mostrar mais desentupidora, ó, desentupidora, hospedagem bronze. Então aqui você pode ver aqui que essa empresa, essa conta, ela tem um negócio que foi vendido, outro negócio que foi vendido e outro negócio também que foi vendido, tá? Foi vendido. Ela vai ter também algum projeto que está em andamento, então eu posso associar agora a um novo projeto. Aqui, por exemplo, ó, quando eu clico aqui, eu posso escolher quem pertence a essa empresa aqui. Essa empresa aqui, ela pertence, por exemplo, a cadê ela aqui? Rita, deixa eu mostrar mais aqui. Deixa eu ver. A Mônica. Lembrei o nome dela. A Mônica. Só que a Mônica nem está aqui agora, né? Não, não está aqui não. Ainda não adicionei ela lá em negócio, em contatos ainda associados. Mas aqui você percebe que ela tem. Ah, tá aqui, ela aqui, ó. Aqui, aqui. Então ela tem a Mônica Marinho, que é a dona dessa empresa aqui. No final das contas, eu tenho tudo associado referente às negociações que estão aqui, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, essas negociações aqui estão em stand-by, que é 2 agências aqui, ó. Tá vendo? Tem uma agência de publicidade, que também a gente atende agências de publicidade, tá? A gente faz todo o fluxo de para a agência. Eu tenho uma agência de viagem aqui, que é em relação ao ecossistema para um site aqui deles que eles querem. Eu tenho também, por exemplo, isso aqui foi ontem, ó. Isso aqui foi ontem, que a gente teve a reunião com esse novo cliente, que é uma agência também, que ele quer fazer toda a estruturação disso aqui, ó, na empresa dele, certo? Então, eu tenho tudo isso aqui. Eu tenho os projetos relacionados e eu tenho os ganhos e perdidos aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho todos os projetos. Então, aqui, por exemplo, a Mônica Marinho, ela tem 3 projetos com a gente aqui ganho. O Diego Souza, ele tem 2 empresas aqui na agência, que é a Arena Consultoria e a Viagem Tours. A Viagem Tours agora, como você percebeu aqui, ó, ela está em uma nova negociação, ó. Tá vendo? Por quê? Porque o produto que a Viagem Tours tem com a gente aqui, que foi finalizado já, foi só o quê? Foi só uma landing page e uma hospedagem. O que eles querem agora? A gente está em negociação agora de um website completo para eles. Tá entendendo? Então, ou seja, no final das contas aqui, ó, deixa eu colocar na conta, vou colocar aqui no Diego aqui, ó, a Arena Consultoria. Na Arena Consultoria, essa conta da Arena Consultoria aqui, ele tem o quê, ó? Na Arena Consultoria. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa conta Arena Consultoria, ela vai ter aqui, ó, Arena, ó, se eu procurar buscar aqui, ele vai mostrar. Essa conta, ela tem uma hospedagem bronze, um site institucional e a estruturação de empresa. Então, eu posso selecionar elas aqui, ó. Certo? Já tem um negócio aqui. Posso colocar o outro. Arena. Isso aqui eu coloco uma vez, tá? Só. Arena, de novo, ó. Então, essa empresa Arena aqui, ela tem aqui, ó, uma hospedagem, ela tem uma consultoria de site, ela tem uma estruturação do ClickUp. E ela pertence a quem? Pertence ao Diego Souza, certo? Aqui a gente colocou o nível aqui, ó, eu separo por nível aqui, você pode separar por nível de conta. Ele está no nível 2, isso é o que a gente faz aqui. E o tipo de cobrança dele aqui é mensal, pode ser que de você pode ser um tempo, ou seja, um serviço avulso, né, trimestral, anual. E essa conta aqui está relacionada também com o departamento administrativo, onde vai ter todo o processo ali dos boletos dessa empresa e tudo mais, tá certo? Quando eu coloco aqui, por exemplo, na Viagem Tours, é o Diego, percebe aqui, ó, eu posso fazer o mesmo procedimento, ó, e eu faço isso a única vez, né, porque eu não fiz ainda aqui, ó. Quando eu busco aqui, ó, Viagem Tours, ele vai me mostrar os negócios. Ele vai mostrar que tem uma aqui que está, ó,
que está ainda em andamento, percebe aqui, mas tem dois que foi ganho, que foi o quê? Foi a landing page, certo? E outro produto aqui que foi o quê? Ó? Viagem Tours, ó, que foi a hospedagem. E agora está sendo negociado aqui o ecossistema completo para eles aqui. Pertence a qual contato? Posso colocar também aqui, ó, Diego. Pertence ao Diego aqui, ó. Esse contato pertence ao Diego, tá? Então, essa conta aqui, que está na gestão dos clientes aqui, eu tenho aqui, então, ó, o contato e eu tenho negociações. Essa conta aqui, ele tem algum projeto? Eu posso colocar também em algum projeto. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um campo personalizado, aonde eu quero puxar dentro do ClickUp o que é que esse cliente tem, certo? Então, eu posso relacionar uma coisa com a outra. Mas, resumindo tudo aqui, em relação ao CRM, que é o principal foco da entrada de um novo cliente, você tem todas as partes dos leads que estão sendo qualificados, você tem todas as contas que vão estar aqui as negociações, né? Você vai ter também aqui todo o onboard de todo o processo de onboard, entrada de novo cliente, de atendimento, de acessos de briefing e de acessos em relação a senhas, usuários que você precisa para estar fazendo o projeto. Depois você vai ter todos os outros aqui, ó, departamentos, tá vendo? Ó, independente do que você queira. Então, isso aqui é o que o ClickUp ele oferece para você estar fazendo para a sua empresa. Um CRM normal, eu teria que seguir regras. Eu não poderia criar do jeito que eu quero. Eu teria que seguir regras, tá? Só que o ClickUp, eu posso manipular ele da forma na qual a empresa está trabalhando. Então, não é aquele tipo de CRM que você vai buscar ele pronto. Você vai criar. E esse tipo de CRM que eu criei aqui é um tipo de CRM americano, não é um CRM brasileiro, tá? Porque o CRM americano, a maioria das vezes, você vai ter contas, até mesmo essas contas são vendidas para outros vendedores, para outros closers, tá? Os contatos aqui, pode ser que eu tenha um contato de influência que ele me apresentou uma nova empresa que agora virou um lead, que agora virou uma conta, que agora tem uma negociação. Então, o tipo de CRM americano, ele é muito mais completo do que os CRMs na maioria dos brasileiros utilizam hoje em dia. Hoje em dia é cheio de CRM, mas em relação a toda essa gestão aqui que vocês viram aqui, que eu tenho todo o controle do que está acontecendo referente a essa conta, referente a esse lead, essa negociação, esse contato e tudo mais, você não vai achar em outro tipo de ambiente, a não ser da forma aqui do ClickUp, beleza? Então, isso aqui é o tipo de CRM da parte comercial. Também expliquei um pouquinho sobre até a parte administrativa dos projetos, né? Mas o foco desse vídeo aqui é apresentar para vocês toda a parte comercial e como é que ela é feita aqui dentro da agência. E essa parte comercial pode ser adaptativa a todo o processo de qualquer tipo de empresa, porque qualquer empresa precisa de um comercial forte, precisa de uma equipe qualificada, de uma equipe que saiba vender e saiba utilizar da forma correta os processos de venda, certo? Então é isso. Então esse é o processo aqui do ClickUp, dentro do ClickUp, da gestão comercial, para que você possa estar adaptando a sua empresa. Beleza? Qualquer coisa é só falar aí que a gente tem uma reunião de onboarding com você para a gente explicar melhor sobre esse processo.